Eu acredito que o mundo são descomprometidos, mas nada vale ser comprometido se você não tem um bom plano. Meu nome é Karina Matos, eu sou criadora da metodologia do P30 Dias, como fazer seu projeto em 30 dias, e hoje eu estou aqui para trazer uma dica sobre stakeholders. Você sabe o que são stakeholders? Como gerenciá-los? O papel deles e a sua importância? Então, esse é o tema de hoje. Muito se sabe que dentro de um projeto existem vários públicos que são super importantes para que a gente sempre foque, para que a gente direcione o nosso discurso e que a gente efetivamente consiga a atenção deles. Os stakeholders são os principais públicos que a gente tem que ter atenção num projeto. Existem os stakeholders primários, que são aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas que estão extremamente envolvidos com o projeto, afetam e se deixam afetar pelo projeto, e tem os stakeholders secundários, que são as pessoas que não necessariamente afetam o projeto, mas são afetadas pelo projeto. Então, o tema de hoje é a gente identificar como que a gente sabe quem são os nossos stakeholders. Quando a gente está começando a fazer um projeto, além de mapear o que é esse projeto, os benefícios, os riscos, os ganhos que a gente tem, os ganhos para o indivíduo que a gente tem que começar a pensar sobre as pessoas que a gente vai afetar, sobre as pessoas que a gente precisa apoio na organização para continuar. Então, dentro desse mapeamento de stakeholders, a gente tem uma matriz que a gente costuma olhar numa curva vertical a sua influência, ou seja, o quanto esse stakeholder realmente está influenciando, quanto que ele tem influência no nosso projeto, quanto que a sua palavra às vezes vai direcionar para a gente acelerar uma ação ou para eliminar uma ação, né? Versus a questão do impacto na linha horizontal. Então, o impacto dele é quanto que a sua ação gera outros desdobramentos nesse sentido. Então, a primeira questão que você tem que fazer quando começa um projeto é ter claro qual é a sua missão do seu projeto. O que o seu projeto vai entregar como um todo. Quando você tem claro essa missão, você tem que colocar do lado quais são as áreas que esse projeto impacta, sendo ela de menor grau, sendo ela de maior grau. Por que isso? Porque todas as pessoas sendo afetadas pouco, médio ou muito, elas precisam ter comunicações direcionadas para o seu público. Dentro dessa matriz de stakeholders, quando eu tenho um baixo nível de influência, quando eu tenho um baixo nível de impacto, isso significa que esse público não é um público que é extremamente afetado, que é extremamente interessado no nosso projeto. Então, o que eu tenho que fazer com esse público é manter ele comunicado, manter ele traqueando as ações do nosso projeto. Agora, quando eu tenho uma alta influência e um alto impacto, isso significa que eu tenho que ter ações de engajamento com o nosso stakeholder principal. Quando eu tenho baixa influência, mas alto impacto, isso significa que a gente tem que ter ações de envolvimento e algumas ações de comunicação. Ou seja, não são ações ativas de engajamento, mas eu tenho que envolver as pessoas em alguns detalhes do projeto. E quando eu tenho alta influência e baixo impacto, isso significa que essas pessoas são uma espécie de consultores do nosso projeto. Ou seja, a gente informa eles, consulta com eles, trabalha com eles no sentido muito mais de ter insights e feedbacks para que a gente consiga evoluir. Então, quando a gente faz esse mapeamento, a gente garante que a gente não deixa ninguém de fora. A gente garante que a gente vai ter grupos padronizados de comunicações, de engajamento, dependendo do nível daquele stakeholder. Então, fazer esse mapeamento inicial, mapear todas as áreas num primeiro momento e depois classificá-las dentro de uma matriz, um quadrante, né, onde eu consigo identificar quão influente ele tem, uma alta influência ou uma baixa influência, ele tem um alto impacto ou um médio impacto. E eu consegui colocar isso num quadrante, onde eu consiga visualizar e traçar 4 estratégias diferentes de tipos de comunicação, de tipos de engajamento, dependendo do meu grupo de stakeholder. Então, fazendo assim, eu garanto que tenham ações que serão super necessárias e pontuais, que eu vou fazer para o stakeholder correto, onde ele precisa de mais informação, ele precisa realmente saber o que está acontecendo com o projeto e até decidir fazer algumas tomadas de decisões específicas, ou eu tenho aquele público que tem baixo impacto e tem baixa influência que só precisa ser comunicado o que vai acontecer, até porque faz parte de uma organização e esse projeto está acontecendo nessa organização. Dentro ainda dos stakeholders, o que é importante a gente pensar?
É importante a gente pensar que existem diferentes meios da gente se comunicar com cada um deles. E quanto mais o público do stakeholder se torna um público primário, ou seja, um público que tem alto impacto, alta influência dentro do meu projeto, eu preciso ter mais estratégias de engajamento e comunicação com esse stakeholder. O stakeholder, ele não é só uma pessoa em que eu presto contas no meu dia a dia. Pelo contrário, o stakeholder, ele mapeia e ele ajuda muito com que a gente evolua com o nosso projeto. É através dos stakeholders que a gente consegue mensurar e ter visibilidade como o projeto está na organização, porque são eles que patrocinam esse processo. Então, quanto mais o stakeholder for de tipo primário, mais ele vai patrocinar o processo, mais ele vai ser uma extensão desse processo. E qual a diferença então do sponsor do stakeholder? Então, o stakeholder, ele é aquele que é afetado diretamente pelo projeto. Então, se a gente for fazer, por exemplo, um projeto de transformação, onde eu vou mudar a área, reestruturar uma área, a área vai ficar menor. Então, os stakeholders, que são os primários, são aqueles que também serão afetados por aquele processo, onde terão equipes que vão fazer parte daquela reestruturação. Mas, dentro desses stakeholders, eu escolho sponsors, ou seja, são pessoas chaves que têm uma liderança direta ou indireta, às vezes não tem cargo de liderança, mas tem uma influência direta sobre as pessoas, que eles conseguem passar a mensagem, que eles conseguem influenciar as pessoas de maneira diferente. Então, uma coisa é eu ter um stakeholder em que eu preciso informá-lo porque ele afeta o meu projeto. E outra coisa é eu tenho um sponsor, que pode ser um stakeholder também, mas em que ele afeta o desenrolar desse projeto para as outras pessoas. Ficou claro? Então, mapear o stakeholder é uma das primeiras ações que a gente faz numa etapa de pré-planejamento de projeto. Hoje, queria compartilhar isso com vocês. Faça a sua matriz com as áreas principais impactantes que tem no seu projeto, mapeie a influência e o impacto delas dentro de uma matriz e depois defina as formas de comunicação e as formas de engajamento que você pretende fazer com cada um desses públicos. Essa é uma das primeiras ações onde a gente começa a traçar o nosso plano, pois que nem eu comentei, o mundo é dos comprometidos, mas nada basta ser comprometido se você não tem um bom plano. Então, para fazer um bom plano, a gente precisa olhar mais profundamente para o nosso projeto. Hoje foi esse vídeo, eu agradeço a todos, obrigada e nos vemos aqui no canal.